Donald Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos de acordo nuclear com o Irã. O governo brasileiro diz que deve avaliar venda de remédios em supermercados. Urnas eletrônicas com impressora podem não chegar no tempo previsto para as eleições deste ano. Mulheres dedicam mais tempo que os homens nas atividades domésticas. Esses assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Estamos começando Redação Novo Tempo. Que bom que você está aí com a gente. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você sempre está aqui acompanhando as nossas discussões, discutindo junto com a gente assuntos que são sempre muito relevantes. E eu quero te convidar desde já a acessar as nossas redes sociais. Você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, faz isso. Você está aí com seu celular na mão, não está? Ou com o teu computador aí do lado no sofá? facebook.com/ntjornalismo, dá um like ali, dá um curtir na nossa página e você vai ficar sempre ligado aqui nas nossas discussões do Redação e também dos outros programas aqui do Departamento de Jornalismo. Você tem sempre bastidores aqui das nossas coberturas, das nossas reportagens, dos nossos programas no Instagram, o @ntjornalismo. Tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Dito isso, olá colegas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho abraços para mandar. Olha, a gente tava com saudade. Fazia tempo que não Pois tinha, é. gente. Olha, meu abraço é muito especial para uma cidade que eu tive lá no final de semana passado, a cidade de Castro, que fica no interior do Paraná, uma igreja sensacional da Vila Rio Branco. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Foi muito bom estar aí, em especial para a família do Marcelo, da Renata, com os maridos, os filhos, que receberam a gente muito bem. Fica aqui o meu carinho. E também mandar um abraço para o meu sogro, Nilton Vieira. Esses dias ele ligou para o meu esposo, disse que está sempre assistindo, acompanhando com muito orgulho a Nora. Então, meu sogro, um grande abraço para o senhor, viu? Vou aproveitar então e mandar um abraço para uma família que é muito amiga nossa lá de Castro, que é a Rocio, com a família dela ali, sempre muito atenciosos com a Castro? gente. Sim. Que legal! Mas a Rocio que trabalha aqui? Não, a Rocio que é de outra Castro. Rocio. É que você falou a família, eu pensei que a família será- morava lá é e ela dessa mesma trabalhava aqui. igreja, será? Vila Rio Branco? Você não sabe? Não, de outra ela não igreja. é de outra igreja. Ai, que legal. Virou conversa de comadre agora. Mas quando você foi lá, você passou naquela... Que tal a gente falar agora alguma coisa de interessante, né? Para o telespectador. Exatamente. Hélio, o Donald Trump anunciou que a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. E aí, estamos próximo da Terceira Guerra Mundial, é isso mesmo? Não, difícil, Terceira Guerra Mundial por conta disso. Até porque o Irã, ele quer permanecer no acordo nuclear, mesmo agora com a saída dos Estados Unidos. O Hassan Rouhani disse que não pretende deixar o acordo, desde que os outros países que assinaram esse termo, né, que são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China, a Rússia, o Reino Unido e a França, esses 5, mais a Alemanha, fazem parte desse pacto. Então, saiu os Estados Unidos, mas os outros 5 continuam. E o Hassan Rouhani disse, olha, se vocês da Europa me derem a garantia de que vocês vão continuar cumprindo a parte de vocês, eu vou continuar cumprindo a minha. E aí, assim, tem várias coisas dentro desse processo, porque o Trump, ele era contra o acordo desde o começo, desde quando o Obama fazia parte das negociações, ele criticava o acordo, porque o acordo é bem complexo, mas assim, de maneira bem resumida, o que ele diz é o seguinte, que o Irã iria parar de produzir, não, mas de beneficiar urânio e plutônio em quantidades necessárias ou suficientes para a criação de uma bomba nuclear. O Irã disse que nunca pensou em bomba nuclear. Ele queria isso para desenvolvimento científico, tecnológico e tal. Então, o que o acordo fez? Como garantia, então, vocês não vão poder ter mais do que a quantidade mínima desses elementos para o que vocês estão dizendo que vão fazer. E aí tem uma agência internacional que cuida da questão nuclear, que precisou ir ao Irã e vai constantemente ao Irã para verificar que realmente eles estão fazendo o que prometeram. Só que o que o Trump diz é o seguinte, é só esse o ponto que o acordo trata. O acordo não impediu o Irã de fabricar mísseis balísticos, como
a Coreia do Norte também fabrica, não exige que ele realmente dê comprovações de que, não, olha, a gente realmente não está fazendo mais do que vocês estão pedindo. É só a inspeção que vai lá e o que é visto, aparentemente, é o que está acontecendo. Mas a agência que faz isso, essa verificação, diz, olha, realmente está tudo certo, o Irã não está fazendo nada errado. Mas aí Israel, que é inimigo do Irã, apresentou supostas provas, mais de 100 mil documentos, que comprovariam que o Irã está, apesar de ter o acordo, secretamente ele está beneficiando, está fazendo uma corrida em prol do armamento nuclear. O Irã desmente e aí Estados Unidos dizem, não, então agora para mim acabou. Os outros países dizem que não, que estão com o Irã e vão continuar dando esse apoio. Só que a instabilidade é grande agora, né? Existe uma crítica forte dos outros países que continuam no acordo por conta dos Estados Unidos terem saído, né? É porque assim, o Trump ele vem saindo de tudo, né? Ele já abandonou o acordo do Transpacífico, abandonou o acordo com Cuba, tentou desfazer o Obamacare, desfez aquele projeto dos Dreamers, né? Os sonhadores. Então, várias coisas que o Obama fez, ele está desfazendo. Essa é uma delas. E os países dizem o seguinte, todos eles concordam que o acordo com o Irã não é o melhor acordo que poderia ter sido feito. Dizem, realmente, a gente deveria ter algo muito melhor do que isso, mas é melhor isso do que nada. Porque o Irã estava sufocado, né, pelas sanções internacionais, sem conseguir acessar dinheiro que tinha no exterior, com personalidades do Irã, com dinheiro bloqueado, com várias sanções, países que não podiam vender, não podiam comprar do Irã. Então, para o Irã, o acordo foi a salvação da economia. Então, começou a ter uma reestruturação econômica no país. Por isso, o Irã, supostamente, tem o interesse, sim, de continuar dentro do acordo, porque se ele fizer alguma coisa realmente fora do que foi combinado, as sanções todas voltam. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão voltar a impor sanções. Agora, os outros países dizem o seguinte, não coloque sanções contra países que tenham relações com o Irã, porque aí a coisa vai ficar feia. Okay. O que dizem nesse processo que é interessante é assim, né? O Trump conseguiu algo com as Coreias que até antes não tinha sido conseguido. Obviamente não é só mérito dele, mas a hora que ele entrou... Existiu a participação. Na conversa acabou acontecendo. Porque o que dizem sobre ele, que é um ponto positivo dele, seria assim, ele é um cara que sabe negociar, mas obviamente do jeito dele, né? Onde então, ele tem interesse que a negociação aconteça. E ele joga pesado. Talvez nessa situação o que ele está apostando nesse momento eu já tenho um trunfo aqui, que é a Coreia. Vou tentar negociar aqui também, né? Então... O problema é que ele não apresentou nada, né? Ele só diz que não, o acordo é ruim. Tá aí, qual que é a sua proposta? Qual ele é o acordo melhor? Deu uma sugestão de acordo melhor. Talvez faça parte, inclusive, da estratégia dele nesse momento não fazer nada, só fazer um barulho, né? Porque faz parte da estratégia do Trump fazer barulho desde antes das eleições, ele já fazia isso, né? E também assim, não é da personalidade dele fazer algo, então vamos conversar, vamos discutir e vamos chegar a um consenso. Não é isso que a gente acompanha desde quando ele era empresário, né? Não é nem sempre. de quando ele é presidente dos Estados Unidos. Então, isso aqui não serve para mim, não serve para o país, eu tô saindo fora. Quem dá as cartas é ele, né? Só que é bem diferente, né? Quando você é o dono da empresa, quando você está à frente do país, porque as ações que ele tem tomado têm feito, inclusive, o poder dos Estados Unidos como polícia do mundo ser reduzido. E a gente está vendo aí do outro lado a China despontando como o grande líder mundial, porque o Trump está puxando os Estados Unidos para um extremo do isolamento, enquanto a globalização não aceita mais esse tipo de coisa. Né? Precisa haver o que eles chamam de multilateralismo, né? Todos juntos em prol de alguma coisa e não se isolando. É como se o tiro estivesse saindo pela culatra. Agora, tá acontecendo o que muitos especialistas analisavam quando ele estava candidato, né? Isso que você falou da unilateralidade. Opa, me faltou quase aqui a palavra. Tá acontecendo agora, né? Então, esse isolamento, esse poder... Será que essa situação da Coreia, veja, eu não sou time Trump, mas só analisando, esse trunfo da Coreia, o presidente da Coreia do Sul falou, cara, o Trump merece um Nobel da Paz, entendeu? Nesse processo de ser polícia, de ajudar outros países nesses processos, será que ele não tem um trunfo nesse momento na mão dele? Pode ser que esse do Irã não dê certo, veja. Não estou falando que ele está certo nesse processo, mas ele tem um troféu nesse momento, né? Que mas, assim, é a situação da Coreia. Desculpa se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas se a gente for falar de ações do Trump nessa linha de ser
Um pacificador? Um pacificador, ou tem uma palavra melhor ali, até, mas daqui a pouco eu lembro. Negociador? Mas pacificador, vamos usar essa. Ok. Que outros presidentes americanos acabaram tentando tal. A única coisa que a gente tem concreta de que isso tenha acontecido são essas duas Coreias, né? Veja, algo grande, eu veja, entendo e tudo ainda mais. é um passo inicial, né? Até como a gente falou uns dias atrás, assim, termos parecidos com esses que as Coreias assinaram já aconteceram em 2000 e 2007. Então não é tão novidade assim. Mas é que na situação em que estava a conversa entre as duas Coreias nesse momento e o Trump trocando acusações com o próprio Kim Jong-un, inclusive eles já marcaram, acho que é 12 de junho, está marcado aí a conversa entre os dois, Kim Jong-un e o Donald Trump. Mas vamos só acelerar aqui, né? Porque a gente tem outros destaques, senão a gente fica no Trump aqui o bloco inteiro. Leite, falando sobre eleições presidenciais aqui no Brasil, esse ano, a gente parece que ia ter urnas eletrônicas que conseguiam imprimir o voto, mas parece que elas não vão estar prontas, não vão estar aptas a fazer isso no prazo ideal, é isso? Veja, a gente tem hoje no Brasil, dentro do sistema pensado de eleições, 550 mil urnas eletrônicas para a gente fazer todo o nosso processo de votação para esse ano. Dessas 550 mil, 23 mil, ou seja, um número que equivale aí pouco mais de 5% do total, teria, o plano, né, do TSE, uma impressão física do voto que o eleitor fez. Então, sei lá, fui lá, votei para presidente, para governador, blá, blá, blá. Aí, quando ela dá confirma, não só dá aquele barulhinho. Gostou do barulhinho? Bacana, né? Muito bom. Igualzinho. Me senti na urna. 5% dessas urnas que estão pensadas para esse ano deveriam ter, o plano, essa impressão dos votos que a pessoa teve. Então, ela votou em 5 pessoas, aí ela terminou de votar, sai um papelzinho, um comprovante, mas não é um comprovante falando assim, você votou, não. Nesse papelzinho sai exatamente quais foram os votos que ela teve. Só que o que as autoridades aqui falaram, eu acho que foi o próprio, eu não sei se foi o Tribunal Superior Eleitoral, tô lembrando aqui agora, ou se foi o TCU, que é quem está comprando as urnas. Eu acho que é o TSE. Eu acho que deve ter sido o TSE, então. Que ele comentou o seguinte, olha, a empresa que vai colocar essas impressorinhas em 23 mil urnas não vai conseguir entregar a tempo, é o que parece, para o primeiro turno das eleições agora de outubro. Veja, não é para todas, só para 5%. Então já não ia ser para todo mundo, entendeu? Só os 5% de conferência ali. Pode ser que eles não consigam ter isso. Agora a gente teria uma grande vantagem nisso? Será que de fato é uma coisa que a gente... vamos garantir essa dúvida que sempre tem, né? Todo mundo fala, nossa, mas tanta coisa dá errado no Brasil, só essa história da urna eletrônica e da apuração do voto que é referência mundial. Será que não tem alguma coisa errada aí? Eu vi uma entrevista no jornal Folha de São Paulo com o Giuseppe Giannino, que é o secretário de tecnologia do TSE, que é considerado o pai da urna eletrônica. Né? Tem, obviamente, mais gente envolvida, mas ele era o que chefiava a turma que criou o líder do projeto. Ele, nessa entrevista, disse que seria um retrocesso, por um motivo, que a urna eletrônica, nesses anos que a gente tem usado, teria uma vantagem. Ele fala o seguinte, a hora que entra a necessidade do homem colocar a mão, ou seja, conferir se o que está aqui, né, digital, está batendo aqui, isso vai fazer com que o processo de apuração das nossas eleições seja mais demorado. Então, só para deixar claro, para de repente alguém que está ouvindo a gente no rádio ou na televisão não entendeu exatamente como é para funcionar esse processo de impressão do voto eletrônico para uma conferência posterior por parte da Justiça Eleitoral Brasileira. Eu vou ler exatamente como está escrito aqui. Uma pequena impressora acoplada à urna fará uma cópia do voto digitado, que por trás de um visor será mostrado ao eleitor. Caso esteja tudo ok, essa espécie de recibo vai ser encaminhado a uma urna para o final da votação ser apurado como se fazia antigamente com pilhas de papel em cima de mesas. E daí para ser comparado com o extrato da urna eletrônica. Isso você leu onde? Isso aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, onde eles entrevistaram o pai da urna e ali tem uma explicação sobre esse processo.
Suzane, o seu destaque no dia 13 de maio completa 130 anos da abolição da escravatura. Exatamente. E eu trago aqui alguns dados, Wagner, para a gente ver a seriedade desse assunto no Brasil, que inclusive foi o último país a abolir a escravatura no mundo e é o país que mais concentra a maior parte da população negra fora da África. Então é bem contraditório isso, né? E a gente já discutiu, inclusive, aqui no Redação, em outros programas, mas vou relembrar aqui de alguns tópicos que são bastante discutidos hoje, né? Por exemplo, os negros recebem 28% abaixo da média salarial, se comparado a um branco. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil, são dados da ONU. Outro dado que mostra esse segregacionismo no Brasil é a taxa de analfabetismo. Entre os negros, é uma taxa de 11,2%, entre os brancos, apenas de 5%. E um último aqui, só para a gente refletir sobre a situação, a Unesco indicou agora, recentemente, inclusive, que jovens negras elas têm mais de 2 vezes chances de serem mortas do que as jovens negras na mesma faixa etária. Então, é importante a gente lembrar desses dados que são feitos, dados socioeconômicos também, para vermos essas diferenças que existem, né? Eu sei que tem todo um levante a favor dos negros e contra a discriminação racial, preconceito, está certíssimo. Tem uma outra galera que acha que tudo é uma questão de mimimi, né? Sempre quem está quem está num menor grupo socialmente, né? Tem os seus levantes. Mas as minorias. As minorias. É um retrato social, está aqui em dados pesquisados, as porcentagens. Então, eu acho que realmente essas medidas sociais que vêm para tentar reparar isso daí são muito válidas, devem continuar acontecendo e essa é uma data apropriada para a gente relembrar discutir, isso, relembrar, debater, né? Posso só colocar um negócio curioso que eu lembrei nesse processo Se o Wagner deixar, pode. Da abolição da escravatura? Claro, Leite, pode ficar à vontade. A lei foi promulgada em 1888, né? E é interessante porque tem aquela expressão que a gente usa no dia a dia, isso é para inglês ver, etc. Já deve ter ouvido aí em casa, tal. Tem a ver exatamente com isso, né? Porque lá no passado, os ingleses que começaram esse processo forte de abolição da escravatura, eles tentaram pressionar vários países que eles tinham acordo, tipo que nem o Trump fazendo atualmente nos Estados Unidos, né, com os países, tal, que têm relações comerciais. Nesse caso, os países que tinham relação comercial com a Inglaterra, eles tentavam pressionar para parar com o tráfico de escravos. E aí, em 1831, você vê, quanto tempo antes de 88? Dá Não o quê? sei fazer 57 anos aí, o Brasil falou assim, não, todo escravo que pisar, todo africano negro que pisar aqui no Brasil é livre. Só que, efetivamente, era a isso lei não só aconteceu. para inglês ver. A Muito lei interessante. só para inglês ver. A gente tem que ir para o intervalo, porque o tempo não é para inglês ver, é para brasileiro ver mesmo, para alemão ver, né? Rígido. A gente, depois do intervalo, debate se a venda de remédios sem uma prescrição médica em supermercados é uma coisa boa ou não. A gente volta já.